Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 7 do curso de MySQL e nessa aula aqui nós vamos aprender um pouco mais sobre restrições. Bom, o que é uma restrição? Nós já trabalhamos com algumas, tá? Mas a gente não aprofundamos nesse tema. Agora essa aula é para a gente aprofundar no que é uma restrição. Basicamente a restrição ela é que garante a integridade do seu campo e da sua tabela, tá? Você define algumas regras e você deixa uma lógica pronta para essa tabela não receber informações que você não está preparando para receber. Uma restrição que a gente já trabalhou muito são os tipos de dados, né? Quando você define que aquele campo ele vai ser do tipo número, aquele campo ele vai ser do tipo texto, do tipo data, isso já é uma restrição. Só que isso é uma restrição obrigatória, tá? Então nós temos que definir cada campo qual que é o tipo de dado que ela vai aceitar, né? Isso já é uma restrição. Outras restrições aqui que a gente já trabalhou também é a primary key. Bom, basicamente a primary key ele é um identificador único para o seu registro na sua tabela, e isso garante que aquele registro ele é único para aquela tabela, tá? Então você consegue trabalhar sem ter problema de você acabar pegando algum outro dado sem querer. Então vamos supor, tem duas pessoas com o nome de Jonatas numa tabela, e você procura o Jonatas. Então ele vai pegar um, ou você vai pegar o primeiro Jonatas, por exemplo. Ele pode pegar o que você quer ou ele pode pegar o outro, né? E você não consegue ali trabalhar com isso de forma mais centrada. Já com o Primary Key, você consegue definir, ó, eu quero pegar o registro número 3. Então você vai pegar aquele registro, você vai trabalhar com aquele registro. Então você tem essa identificação única para cada registro. E também você consegue pegar muito mais rápido as informações quando você utiliza o primary key. Então, a velocidade de informação que você recupera é maior quando você vai no primary key, porque você já está trabalhando com esse dado, ok? Autoincremente, também já trabalhamos com isso daqui, tá? Ele vai servir para você adicionar um número automaticamente naquele registro, então ele só funciona em tipos de dados numéricos, né, inteiros, então você vai adicionando um valor por vez ali a cada registro que vai adicionando automaticamente. Unique, aqui ele serve para você falar o que, ó, nessa coluna ele tem que ter um dado único. Então vamos pensar que você coloca no nome que vai ser único, você vai ter apenas um Jonatas no nome. Então, para nome isso aqui não é interessante. Mas, por exemplo, CPF, você quer trabalhar trazendo CPF aqui, ele não é um primary key, mas você quer que tenha o CPF aqui. Você não pode registrar duas pessoas com o mesmo CPF. Então você pode utilizar aqui a restrição unique. Ou seja, ela vai ser única em toda a tabela. Se vir o valor duplicado, ele vai dar erro e não vai deixar salvar o novo dado. Not null. O not null, ele vai falar assim, ó, esse campo aqui ele não pode ser vazio. Ou seja, se eu tentar registrar um dado que não tem esse campo na informação no insert, ele vai dar erro porque esse dado aqui ele não pode ser nulo. Lembrando que espaço vazio não é nulo. Então, se a pessoa preencher lá com um espaço vazio, ele vai aceitar essa condição aqui porque já não é nula, tá? Então, esse daqui ele serve para trazer dados não nulos. Default. Default, ele vai servir para quê? Se a pessoa não passar a informação no insert, ele vai adicionar um valor de padrão. Então, ele vai criar um valor padrão aqui. Por exemplo, você quer definir lá sexo, feminino, masculino ou outros. E se a pessoa não inserir nada, ele vai ficar como outros. Então, você pode adicionar como outros aqui. Então, no insert, se não tiver o sexo, ele vai ficar como outros. E o check, ele vai criar uma nova condição para esse campo. Então, você vai adicionar uma condição específica para esse campo. Então, por exemplo, eu quero que cadastrar aqui apenas pessoas acima de 14 anos. Então, você pode adicionar aqui no campo de ano esse check. E no check você fala que o número não pode ser abaixo de 14, né? Tem que ser acima ou igual a 14. Então, ele cria novas condições para você trabalhar com essas restrições. Bom, vamos na prática aqui que fica muito mais fácil para a gente entender. Eu deixei preparado aqui para vocês um SQL já pronto, tá? Eu vou explicar aqui cada um para vocês e a gente vai fazer alguns inserts junto. Alguns vai dar erros e eu vou explicar aqui quais são os erros que está dentro, ok? Então aqui, vamos começar utilizando o nosso banco de dados, Ctrl Enter aqui. Eu já estou utilizando porque essa aqui é uma aula que eu já estava vindo, né? Então, da aula anterior aqui, ele já estava utilizando, mas apenas por padrão aqui a gente está colocando isso como primeiro, tá? Esse primeiro comando é para utilizar o nosso banco de dados. Aqui então a gente vai criar uma nova tabela, que é a tabela de alunos, tá? Nessa tabela de alunos aqui a gente vai trazer
todos aquelas restrições que nós mostramos na aula teórica ali anterior, para a gente entender aqui na prática como funciona. Lembrando que não são todas as restrições que estamos mostrando agora, tá? São as principais. Existem outras condições, mas aqui é para a gente trazer as principais para vocês terem noção como funciona uma restrição. Então, no primeiro campo, nós estamos chamando de matrícula. Estamos trazendo aqui do tipo inteiro, ou seja, vai ser um número numérico de 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ele vai ser do tipo primary key, ou seja, esse campo que ele vai ser um identificador único da minha tabela. E ele vai ser auto-incremente, ou seja, não preciso ficar adicionando esses valores e automaticamente o primeiro, o segundo, o terceiro, isso ele vai de forma automática. Isso aqui a gente já trabalhou, então isso aqui não é novidade, tá? Vamos para o próximo. Eu estou falando aqui que a segunda coluna minha vai ser de com nome, né? O do tipo varchar, ou seja, ele vai ser do tipo texto aqui, que tem no máximo 100 caracteres. Se eu trazer um nome aqui com 5 caracteres, ele não vai preencher o restante, ele vai apenas deixar aqui automaticamente com 5. Então ele vai ter essa inteligência nesse tipo aqui. Nós já aprendemos também sobre isso. E também eu estou trazendo aqui que esse campo ele não pode ser nulo, ou seja, se eu tentar trazer aqui inserir um campo que não tenha um nome, ele vai dar problema para mim. Eu vou ter aqui o segundo tipo, eu vou colocar aquele como not null também, que o CPF ele não pode ser nulo nesse caso aqui também. Então vou deixar aqui not null também. Então o CPF ele vai ser do tipo varchar, ele vai ser um texto, né? Que a gente vai trazer 11 caracteres aqui, ou seja, para trazer os números ali pra gente, tá? Porque eu trouxe texto aqui e não número, porque tem algum CPF que começa com 0. Se você colocar 0 à esquerda aqui no número, ele não vai salvar, tá? Então por isso nesse tipo de campo aqui eu escolhi o tipo texto, com 11 caracteres, que é os números do CPF. Aqui ele não vai ser nulo, porque eu não posso cadastrar uma pessoa aqui, um aluno sem CPF. E ele vai ser do tipo único, ou seja, eu não posso ter 2 alunos cadastrados com o mesmo CPF. Vou ter uma matrícula por aluno. A idade aqui, eu estou trazendo aqui do tipo inteiro também. E eu estou trazendo que ele não pode ser nulo, ou seja, eu tenho que falar qual que é a idade desse aluno aqui. O ideal, na verdade, é trazer a data de nascimento e vocês fazerem uns cálculos depois, mas esse aqui é um exemplo apenas para a gente didático, tá? Não é o ideal você colocar a idade aqui, porque todo ano você tem que atualizar a idade aqui dos seus alunos. Então, aqui, essa é apenas para fim didático, tá? Uma matrícula aqui, o ideal seria trazer a data de nascimento. E aqui, nós estamos fazendo um check. Então, estamos criando aqui que a idade não pode ser menor que 18 anos, ou seja, tem que ser maior ou igual a 18, porque esse aqui, por exemplo, é uma escola que só aceita alunos de maior idade, né? Pode ser, por exemplo, uma autoescola aqui que a gente está trabalhando e essa autoescola não pode ter um aluno menor de idade para estar registrando. E aqui também nós estamos trazendo aqui a situação dele, né? Se ele está ativo ou não. Nós estamos trazendo aqui do tipo booleano, ou seja, verdadeiro ou falso. E como default aqui a gente traz como true, ou seja, eu cadastrei esse aluno, ele já está ativo. Eu tenho que falar quando esse aluno aqui ele vai ser falso, quando ele ser inativo. Estou cadastrando já um aluno inativo, por exemplo. Tá? Aqui nós vamos inserir nosso primeiro aluno, tá? Do nome de Július aqui, com o CPF, esse número aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. A idade dele vai ser 18. E os outros campos aqui eu não estou preenchendo, ou seja, eu não estou deixando aqui, deixa eu ver qual é o campo, beleza, não estou preenchendo, estou preenchendo apenas os 3, ele vai dar certo, porque eu estou preenchendo os 3 que são not null. Beleza, ele deu um erro aqui. Tá, deu um erro porque eu não executei aqui a tabela de alunos, né? Beleza, agora sim executei. E agora vou jogar de novo aqui. Beleza, agora deu certo, inseriu com sucesso. Então vamos fazer aqui, ó, select from alunos. Eu tenho agora o meu aluno Július cadastrado. Se eu tentar cadastrar esse Július de novo, ele vai dar um erro, porque o CPF ele é único. Ele está tentando cadastrar um novo CPF igual. Então eu vou dar um enter aqui, ó, ele deu erro. Então ele está falando aqui, ó, duplicado na entrada, né, o CPF do número aqui, na key alunos.cpf, ou seja, isso daqui ele está dando erro porque eu não posso ter um CPF duplicado. Então, isso é muito bom para vocês quando vocês estão criando aqui uma tabela e vocês não podem ter dados duplicados e você sabe qual dado ele não pode estar duplicado. Então, fica muito mais fácil você criar a sua tabela para você não ter aqui erro na integridade dos seus dados. O segundo aqui que eu vou colocar, eu vou inserir um novo aluno aqui, o Roger, e estou trazendo o CPF dele. Então, estou inserindo só apenas com o nome e o CPF. Aqui ele vai dar um erro, porque eu preciso que a idade dele esteja mostrando, porque a idade é not null. Note que ele já deu erro aqui, ó. Erro no código 1364.
no campo idade, ele não pode ser nulo, ou seja, ele não tem um default value e ele não pode ser nulo. Se eu colocasse aqui um default de 17, 18, por exemplo, ele deixaria. Vamos tentar cadastrar agora o Roger com a idade de 17 anos, tá? Ele também vai dar erro, porque daí ele vai entrar nessa restrição aqui do cheque que eu tô falando, que a idade tem que ser maior ou igual de 18. Então vamos tentar aqui. Beleza. Deu erro, ó, deu erro no check constraint. Então ele está falando isso daqui. Isso aqui é o nome que ele deu, tá? Ele está falando que deu violação nessa constraint aqui. Que é o quê? Que é isso daqui, ó. Nós criamos esta restrição aqui, tá? Agora eu vou cadastrar sim, novamente ele, só que com os dados agora que vai ser aceito, tá? Então vou dar um enter aqui e note que agora deu certo, legalzinho. Então vou dar um enter aqui. Então tenho 2 alunos agora. Então o aluno de número 1 e de número 3, ele deu aqui porque ele tentou cadastrar esse daqui, ele passou nas restrições, só que ele deu duplicado. Então ele considerou a entrada do número e ele foi para o próximo aqui. Eu tenho aqui os 2 CPFs, a idade, e os 2 aqui ativo está como 1. Lembrando na aula, quando a gente falou de tipos de dados, quando a gente fala ou, né, default não, desculpa, em booleano, booleano é 1 ou 0. 1 é verdadeiro, ou seja, é true, e 0 é falso, tá? Então você pode trazer isso também e colocar como 1 ali, que ele vai funcionar também. Só que é apenas 1 e 0, tá? E vamos criar agora um que seja já como falso aqui. Ele vai trazer como falso, ou seja, eu vou ignorar o default aqui e eu vou trazer um dado, tá? Aqui ele estava trazendo como true, ou seja, ele estava respeitando esse default meu aqui. E agora eu não vou trazer o default, eu vou colocar um dado manualmente. Então vou inserir aqui, beleza? E vou dar um select e note que agora esse terceiro registro nosso aqui, ele veio como ativo 0, ou seja, ele está como false. E você pode atualizar conforme a gente já aprendeu. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido um pouquinho sobre as restrições. Eu vejo vocês no próximo vídeo.